Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique, professor de Geografia, e vamos fazer um comentário a respeito desse primeiro dia, né, do vestibular da UFA, a situação da Geografia. No primeiro momento, vamos analisar aí um pouquinho do nível de dificuldade. Colocamos aqui pensando na prova como tendo uma característica média. Média por quê? Tivemos uma prova distribuída, então, em 4 questões, cada uma destas questões trazendo uma sequência de questões, como, por exemplo, a primeira questão, letra A, letra B, letra C. Ao todo, finalizando, então, nós tínhamos 10 itens para ser trabalhado. Então, mesmo tendo itens fáceis, mas ela foi uma prova relativamente extensa, tá? Então, por isso que nível de dificuldade médio. A abordagem, ela abordou, então, podemos dizer assim, conteúdos. Não, podemos falar que ela trouxe também uma noção de interpretação, como, por exemplo, uma questão com charge, 3 questões, das 3 questões trazendo textos adaptados, textos retirados da internet, em alguns casos. Então, podemos dizer aí que ela trouxe uma linguagem diversa, não apenas restrita a um conteúdo fechado e isolado, tá? Então, por isso que uma prova que podemos dizer também como uma característica interdisciplinar, a capacidade de interpretação de um texto, a capacidade de uma leitura de gênero, como no caso de uma charge, a respeito de especulação imobiliária, tá? Então, ela não estava fechada, isolada, numa gavetinha apenas da geografia. Tranquilo? Nesse sentido, vamos lá, então, comentar um pouquinho mais a respeito dessa prova. Tivemos uma questão que fez um trabalho sobre urbanização. E o que ela trabalhava nesta urbanização? O que é especulação imobiliária? Como que acontece essa especulação imobiliária? Então, uma estrutura que pedia impactos ligados à urbanização, como, por exemplo, a própria especulação imobiliária, tá? E trazia uma charge que era fundamental para você fazer a leitura também sobre a situação dos portos, tal, que acontece. Uma questão com características econômicas, então conteúdo de economia vinculado à China, falando sobre o crescimento da economia chinesa e com esse crescimento da economia chinesa, trabalhando os impactos sociais por esse crescimento econômico. E além dos impactos sociais, os impactos ambientais, promovidos por esse crescimento econômico também. Foi uma característica interessante. Uma outra questão que trabalhava a violência, então impactos ambientais urbanos relacionados diretamente à violência. E aí traçava um pouquinho sobre a situação do judiciário, comentava a respeito por que, que nos presídios, nas cadeias, nós não temos de uma forma efetiva um processo de recuperação, e nem mesmo a inserção deste preso junto à sociedade. E por fim, uma questão que trabalhava a seca no semiárido nordestino. Até que repetiu, na letra A perguntava qual é o clima do semiárido nordestino. E aí o aluno, era uma questão muito parecida com uma da primeira fase, que trabalhava os climogramas. Então o aluno deveria identificar que é o clima tropical semiárido. Além de citar o clima semiárido, ele pedia na letra A, determine o clima, então identifique o clima, e determine as suas características. Então, o aluno deveria pensar no clima semiárido, tropical semiárido, lembrando da amplitude térmica, baixo índice de pluviosidade, a influência do efeito continentalidade, que é uma realidade, tá? E aí, na letra B, ele perguntava sobre os problemas enfrentados pela seca no semiárido nordestino. Por que mesmo tendo grandes investimentos, você não tem, esses capitais ainda enfrentam um problema? Será que a seca é o problema? E aí o aluno deveria vislumbrar e discorrer a respeito da chamada indústria da seca. Então, a questão dos capitais que são direcionados, mas você tem o processo de corrupção, desvio de verba, então a criação dos coronéis do sertão, no qual nós temos esse investimento que é feito de uma forma talvez errada, sem conhecimento técnico, com desvio de verba, tá? Então, ela trabalhava uma situação bem atual, apesar que quando falamos da seca no semiárido nordestino, a seca é uma realidade. E não podemos dizer que essa seca é que é responsável pela miséria, porque nós temos lugares no mundo que mesmo tendo clima semiárido ou árido, mas você tem uma população vivendo de uma forma razoável. Então, a falta
no qual a população sofre, a carência da população, não é promovida pela seca, mas é uma característica social, né, econômica que acontece na região, tá? E não a seca propriamente dita. Então, muito legal para ser trabalhada como tema da atualidade. Valeu, é isso aí.